Glória a Deus. Abra sua Bíblia em primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19, capítulo 19, verso 8. Glória a Deus. Tem gente achando ali ainda. Glória a Deus. Amém? Vou estar lendo aqui, irmãos. Diz assim: Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. E lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me matar. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Verso 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no meio do fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Amém? Você pode colocar a Bíblia no seu assento, em nome de Jesus. E aplaudir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Ser bem rápido aqui, bem breve, para não tomar muito tempo. Essa palavra é uma mensagem muito conhecida, irmãos. Creio que todos aqui que estão aqui conhecem esse texto. Se você não conhece, talvez você já ouviu falar desse texto. Vai falar de um homem, um profeta de Deus, chamado Elias. Esse homem era um homem que tinha uma vida ali com Deus, de perseverança, de busca e dedicação ao Senhor. Você vai ver que o ministério de Elias não vai ter muitas identificações da família, de onde que ele veio, não. Vai falar que ele era tisbita de Gileade, só. Elias o tisbita. E é interessante que Elias, no capítulo 17, você vai ver que ele vai até o rei, né, de Samaria, o rei Acabe. E quando ele chega até o rei, ele vai profetizar contra o rei. Ou seja, o rei Acabe, ele estava tendo umas atitudes, como sempre, de idolatria. Só que Deus não queria que aquilo acontecesse no meio do seu povo. Deus queria que somente ele fosse adorado, exaltado, que o povo reconhecesse ele como o único e eterno Deus. Mas só que Acabe, quando ele vai tomar posse do reinado, ele começa a reinar, e ele casa com uma mulher chamada Jezabel. Ele vai começar a fazer tudo aquilo contrário do que o Senhor queria. Ou seja, ele vai começar a trazer e estabelecer a idolatria no meio do povo de Israel. Mas só que Deus, ele sempre tem um profeta para pregar contra o pecado. Sempre que alguém estiver pecando na terra, Deus, ele sempre vai levantar um profeta. E o profeta se levanta para julgar? Não. O profeta se levanta para apontar o erro e dizer: arrependa-te, porque o Senhor quer que você se arrependa. E você vai ver que Deus, ele poderia muito bem, pelo seu poder, fulminar a vida de Acabe. Mas só que Deus não faz isso. O profeta Elias vai até Acabe e ele vai profetizar diante da palavra dele mesmo. Ele vai falar:
segundo a minha palavra, não vai chover na terra. Não vai chover. Não vai chover mais. Por quê? Porque Elias sabia de uma coisa, que Baal, que era o Deus que Acabe servia, era o Deus conhecido como Deus da chuva. Diga-se comigo, chuva e colheita. Você vai ver que Elias ele vai desafiar Acabe, tocando naquilo que ele acredita. Mas só que Elias sabia de uma coisa: não cai chuva do céu, se o Deus que eu sirvo não permitir cair a chuva. Então Elias decreta na terra, não vai chover. E a Bíblia diz que não chove, irmãos. Se você ler o capítulo 17 e o capítulo 18, você vai ver que não chove sobre a terra até o dia que o Senhor mandou chuva sobre ela. E você vai ver que o desafio de Elias é tão grande, irmãos, que Deus, ao olhar esse desafio, o próprio Deus pega Elias e fala: Elias, agora você vai até o ribeiro de Querite. Deus ele tira Elias e leva até o ribeiro. Entende que depois que Elias profetiza, ele não está mais debaixo da sua direção, mas ele está debaixo da direção de Deus. O que a gente tem que entender, irmãos, é claro que a gente tem que crer naquilo que sai da nossa boca, porque a palavra ela tem poder. Se você liberar uma palavra de vitória sobre a tua casa, vai acontecer, porque você tem que crer naquilo que você libera. Elias ele sabia de uma coisa: Deus falou que não ia chover? Não falou, mas segundo a minha palavra eu sei que ele vai assinar embaixo. Por quê? Porque crente que honra a Deus, crente que está disposto a renunciar à sua própria vontade para viver a vontade de Deus, você pode ter a certeza de uma coisa: que quando ele fala aqui na terra, Deus já assinou lá no céu. Não é que Deus vai assinar no céu, não. Quando ele fala aqui na terra, Deus fala: é minha filha que está falando? Eu vou assinar embaixo. Já assinei embaixo, vai acontecer. Por quê? Porque o nome dele será glorificado. E acontece, irmãos, Elias profetiza, Deus leva ele para o ribeiro de Querite, e lá ele fica por um tempo. E a Bíblia diz que ele era alimentado pelo ribeiro, ele bebia do ribeiro. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: no tempo difícil, se você estiver debaixo da direção de Deus, não se preocupe, porque Deus vai cuidar de você. Você não precisa da provisão. Olha que interessante, irmãos, que Deus está falando aqui. Você não precisa da provisão. Você está enganado se você pensar nisso. Você precisa do provedor. Você precisa do Deus da provisão. Porque não adianta nada Deus prover para você hoje e Ele não ser na sua vida. Talvez você não vai provar da providência amanhã. Mas se você está com o provedor hoje na sua vida, você pode ter a certeza de uma coisa: Ele vai prover para você hoje, Ele vai prover para você amanhã, Ele vai prover para você depois da manhã, e assim Ele vai provendo, porque Ele é fiel. Ele não vai deixar faltar para você. Quando a gente abre a boca para falar de Deus, pode ter a certeza de uma coisa: que o próprio Deus ele se responsabiliza. E não foi Elias que se responsabilizou por Deus, Heron. Foi Deus que se responsabilizou por Elias. Você vai ver que ele sai diante da direção de Deus, vai para o ribeiro. Mas só que no ribeiro ele não está sozinho. No ribeiro ele está com a presença do próprio Deus. Ele bebe da água e Deus envia carne para ele ainda no ribeiro. E a carne é levada por uma ave, pelo corvo. Olha que coisa linda, irmãos. Deus não deixa faltar, mesmo no momento difícil, Deus está cuidando de Elias. E você vai ver que chega um tempo que a provisão ela acaba. Diga assim comigo: a provisão do ribeiro acabou, mas o provedor está comigo no ribeiro. A água acabou no ribeiro. Deus não quis mais mandar carne para Elias. Essa é a realidade. Aí Deus vai olhar para Elias e vai falar: Elias, agora você vai até Sarepta, porque lá eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. E Elias, debaixo da direção de Deus, ele vai até Sarepta. E quando ele chega em Sarepta, a mulher está apanhando graveto, Edivaldo. Tem uma mulher lá apanhando graveto. A terra está em crise, por quê? Porque não tem água, e se não tem água, não tem colheita. Porque a semente, ela é necessitada da chuva
para ela produzir. E você vai ver que a colheita está se acabando. Por quê? Porque a seca chegou. Mas só que ela está lá colhendo graveto. O profeta vai chegar até ela e vai pedir água para ela. Ele toma água, daqui a pouco ele vai e pede de comer para ela. Eu quero te comer. A mulher olha para ele e fala, sabe o quê? Eu vou pegar os gravetos, vou para minha casa fazer um bolo. Para mim e para o meu filho a gente vai comer e vai morrer. Por quê? A mulher está falando isso porque a situação era difícil, irmãos. Imagine, uma mulher viúva enfrentando um tempo de seca, um tempo de crise. Mas só que Deus cuidou da mulher, cuidou do filho da mulher e também estava cuidando de Elias. Estou dizendo para você nessa noite que aonde você chegar, você não vai levar a provisão. Não, você vai levar o Deus da provisão. Porque no ambiente que você chegar, Deus ele vai mudar o ambiente. Na concepção da mulher, eu vou comer, vou morrer. Por quê? Porque vai acabar o alimento. Mas na concepção de Elias mulher, quando você fazer o bolo, sabe o que você vai fazer? Traz o primeiro pedaço para mim. Porque quando você trazer e eu comer, a farinha da panela não vai acabar. E o azeite da botija não vai se acabar. Até o dia que o Senhor manda chuva sobre esta terra. Sabe o que Elias estava falando para ela? Não vai faltar para você no tempo de crise, e nem vai faltar no dia que o Senhor manda chuva sobre a terra. Porque o Deus que nós servimos é fiel com você no deserto, é fiel com você na crise, e é fiel na terra da abundância também. Você já parou para pensar que muitas das vezes, a gente só está rodeado de pessoas, apertou, teve gente que fez, eu escutei. A audição é boa, eu escutei bem baixinho. Tem gente que é rodeado de pessoas quando ele tem. Não é verdade? Quando ele tem, ele é rodeado. Mas quando ele não tem, ele chega perto, pode estar em 5. Ele chegou perto, 5, tem que fazer um negócio lá em casa, tem que jogar bola, todo mundo vai embora. Mas só que o Deus que nós servimos, Ele não te deixa sozinho. Ainda que você pense, eu estou só nesse momento. Não está nada, Deus está com você. Você vai ver que Deus estava com Elias. E quando Ele libera essa palavra sobre a vida dessa mulher, irmãos, Elias, ele se retira. Por quê? Porque o tempo dele acabou em Sarepta. Mas só que ele se retirou, sim ou não? Mas o Deus da provisão continuou dentro da casa da mulher. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Já tem gente que levantou a mão, eu vou levantar aqui também. Eu quero profetizar sobre as nossas vidas, que não vai chegar na nossa casa a provisão, não digo. Porque a provisão hoje ela tem, mas amanhã ela pode não ter mais. Eu quero profetizar sobre a minha e sobre a sua vida aquilo que vai além da provisão. Isso aqui não teve de manhã não. Isso aqui não teve de manhã, irmãos. Deus está mandando aqui agora, viu? O que vai entrar na sua vida vai ser o Deus da provisão. O que vai entrar na sua casa vai ser o Jeová Jireh. Porque aonde a presença do Jeová Jireh está, meu irmão, aonde a presença do Jeová Jireh está, a farinha pode estar pouca na panela, mas ela não acaba. O azeite pode estar pouco na botija, mas ele não acaba. Por quê? Porque não é o que tem na panela, é o que tem no ambiente. E se no ambiente tem a presença de Deus, meu irmão, ainda que esteja pouco, vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar, diz o Senhor nessa noite. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: tem pouco na sua casa? Então se prepare, porque é nesse pouco que Deus vai fazer multiplicar. Quando a gente serve a Deus, irmão, pode estar no pouco, mas Ele faz muito. Ele faz porque Ele pode fazer. Você vai ver que Elias sai de Sarepta, mas o provedor continua na casa da viúva. Elias sai de Sarepta. Aí eu quero entrar com você aqui no capítulo 18. A gente já vai para o 19.
No capítulo 18, você vai ver que Elias vai desafiar os profetas de Baal. Vou correr aqui para a gente ganhar tempo. Ele desafia os profetas de Baal. A Bíblia diz que 450 profetas de Acera e 400 profetas de Baal. Que no total dá 850 profetas. Mas e Elias? Aos olhos humanos está sozinho, Francisco. Porque a gente não consegue enxergar Deus. Não consegue mesmo. É bem verdade. Mas a gente consegue sentir a presença de Deus. Elias vai desafiar os profetas de Baal. E ele fala: olha, eu vou propor um desafio para vocês. E o Deus que responder com fogo, esse será o Deus que nós vai servir. Só que Elias vai e propõe um desafio e ele fala, ele é muito ousado porque ele fala: pode clamar vocês primeiro. Clama aí ao Deus de vocês. Se ele responder com fogo, esse vai ser Deus. Eles começam a clamar. A Bíblia diz que Elias dá um novilho para eles e fica com um para preparar a oferta. E a Bíblia diz que eles preparam e começam a clamar ao Senhor deles, ao Deus deles, né? Começa a clamar, 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 clamar. E o tempo vai se passando, o dia vai se passando, vai batendo no relógio meio-dia. E Elias, sabendo o Deus que ele serve, ele começa a dar risada do povo. Imagina, irmãos, 850 pessoas, profetas, e Elias olhando e falando: não, pode clamar ao Deus de vocês mais alto. Talvez agora ele está trabalhando, talvez agora ele está viajando, ou ele deve estar atendendo alguém esse horário. E Elias começa a zombar deles. Por quê? Porque a gente só tem convicção quando a gente tem fé e acredita que o Deus que nós serve é maior do que todas as coisas, irmão. Elias, ele acredita tanto em Deus, que ele deixa os profetas de Baal clamar na frente. Só que Elias está vendo que a hora está passando e nada está acontecendo. Aí ele fala: não, agora a oportunidade está comigo. Falando aqui numa linguagem de hoje para você entender. E Elias vai, prepara o altar. Quer ter resposta, irmão? Se você quer ter resposta, então você vai entender que primeiro você não tem que clamar. Primeiro você tem que preparar o altar. Elias tinha uma intimidade tão grande com Deus que se ele orasse ali, Deus poderia responder na hora. Mas ele entende uma coisa, que as coisas de Deus não é bagunçado. As coisas de Deus têm ordem e têm decência. Para mim, eu posso fazer as coisas de qualquer jeito. Aí eu vou estar enganando a mim mesmo. Porque eu vou querer mostrar que faço bonito, mas na realidade eu não faço bonito, faço tudo de qualquer jeito para mim. Um exemplo. Mas Elias sabia de uma coisa: para Deus, eu não posso fazer do meu jeito. Eu tenho que fazer do jeito certo, da maneira correta. E a Bíblia diz que ele pega e prepara o altar. Ou seja, o altar estava rachado. Elias vai e repara o altar. Quando ele repara o altar, ele coloca a oferta sobre o altar. E ele fala: pode trazer água. Pega as 12 pedras, representando as 12 tribos. E ele vai e manda encher ao redor do altar de água. Aí traz a primeira vez, encheu tudo, Patrícia. Traz a segunda vez, encheu tudo de novo. Aí Elias fala: pode trazer a terceira vez, derrama ao redor do altar a água. Aí eu te pergunto: estava tendo chuva, sim ou não? Mas Elias pediu água. Como é que ele pede água no momento de seca, irmãos? Isso já é para a gente entender que na necessidade que a gente está enfrentando, é na mesma necessidade que Deus vai agir, que Deus vai trabalhar. Você vai ver que depois que o altar está tudo preparado, a oferta está sobre o altar, aí sim, a Bíblia diz que Elias começa a clamar ao Senhor. Uma oração cronometrada aí de 30 segundos mais ou menos. A Bíblia diz que quando Elias começa a clamar, a Bíblia diz que cai fogo do céu. O fogo que caiu do céu foi tão poderoso, irmãos, que caiu sobre o holocausto. E a Bíblia diz que o fogo lambeu tudo que estava sobre o altar. Ou seja, não sobrou nada. Elias, quando ele propõe o desafio, ele fala: o Deus que responder com... E quando ele ora, Deus responde com...
Para você entender, aquilo que você clamou com o altar preparado, Deus está trazendo resposta sobre a mim e sobre a tua vida nessa noite. Deus não vai trazer aquilo que você não pediu, não. Deus vai trazer aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado. Porque Ele conhece aonde a necessidade que Ele vai agir na minha e na sua vida. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar. Talvez você chegou aqui ferido, talvez você chegou aqui sangrando fisicamente. E nós não conseguimos ver, mas o seu interior está ferido, está machucado. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que na necessidade que eu não estou vendo, Ele está vendo. E Ele vai entrar e vai trazer um socorro sobre a tua vida, e o nome dele será glorificado. Aleluia. Deus respondeu com fogo. Aí chega a hora, irmãos, depois que Elias prova que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus e não há outro, os profetas de Baal não se convertem, todos morrem na espada. Os 850 morrem tudo na espada. Eu vou falar da chuva aqui, porque não estava chovendo. Aí Elias vai para o monte e vai orar, para Deus mandar chuva sobre a terra. Quando ele sobe no monte e ora, ele fala para o seu servo, vai lá ver. Quando o servo vai ver do monte, olha lá, não vê nada. E Elias continua orando. E o servo vai até ele de novo, ele pergunta, e aí? Não vi nada. Aí Elias vai e ora de novo, Diego. Aí Elias fala para ele, agora você volta lá 7 vezes. E quando ele volta pela 7ª vez, pastora, a Bíblia diz que ele vê uma nuvem, do tamanho da minha mão aqui, ó. Quando Elias olha para a nuvem, ele entende uma coisa. Ele vai até Acabe e ele fala, Acabe, prepara os seus carros, seus cavaleiros. Aparelhe o teu carro. Por quê? Porque a chuva que Deus vai mandar sobre a terra vai ser abundante. Eu te pergunto, seria muito fácil Elias ver o céu negro, bispa, e falar, Deus vai mandar abundante chuva. Porque quando a gente vê poucas nuvens no céu, automaticamente a gente pensa, vai chover, mas talvez pode ser pouco, né? Mas se a gente vê o céu todo negro, coberto de nuvem, a gente fala, meu Deus, vai vir chuva pesada por aí. Mas só que Elias entendeu uma coisa, o sinal é pequeno. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele, o sinal, balança a mão assim para ele, ó. O sinal é pequeno. Mas o que Deus vai mandar através do sinal pequeno é algo grande. É algo abundante. É algo abundante, vai fazer barulho. Elias viu um sinal pequeno, mas ele entendeu. O sinal é pequeno, mas a chuva que vai vir é abundante. Então se prepare, irmão, porque hoje é o primeiro dia da semana. E no decorrer dessa semana, pode ser até hoje, depois que você sair do culto. Deus, Ele pode liberar sobre a tua vida aquele que Ele preparou que está grande. Aquilo que é grande, que é abundante, Deus, Ele pode liberar sobre a tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que as bênçãos do Senhor, elas correrão atrás de mim. Se ela vai correr, por quê? Porque você está andando, você está em movimento. Ela não só fala que vai te alcançar, não. Ela fala que as bênçãos, no livro de Deuteronômio 28, fala que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós e nos alcançarão. Se a bênção está correndo, é fácil de entender. É porque eu estou em movimento. Então se prepare, irmão. Se você está em movimento, você pode ter a certeza de uma coisa, que a bênção do Senhor está vindo ao teu encontro. E você pode estar correndo na velocidade máxima que você tiver, ela vai te alcançar. Porque aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Deus manda um sinal para Elias, Elias entende, vai vir chuva poderosa, vai vir chuva abundante. E vem chuva sobre a terra. Agora nós lemos aqui, irmãos, está com sua Bíblia aberta aí? Capítulo 19. Corri aqui. Jezabel ameaça Elias. Olha que interessante, verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã
a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Verso 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Diga assim comigo, tem coisas que eu tenho que passar sozinho. Você entendeu aí? Você entendeu que tem coisa que você tem que passar sozinho? Verso 4. E ele se foi ao deserto. Foi para onde? Caminho de um dia. E veio e assentou-se debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte. Pediu o quê? E disse, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Verso 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou. E lhe disse, levanta-te e come. Verso 6. E olhou. E eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Verso 7. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e tocou e disse, levanta-te, come, porque muito grande é a sua caminhada. Verso 8. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Percebeu aqui, irmãos, que no capítulo 19, verso 1, verso 2, Jezabel, ela não vai ficar muito contente. Por quê? Porque Elias não só desafiou os profetas de Baal, mas como também matou todos na espada. E ela vai ficar irada com isso, e ela vai liberar uma ameaça sobre a vida de Elias. Talvez você está aqui liberar uma palavra de derrota sobre a tua vida. Não se preocupe com isso, não deixe isso entrar no seu coração, sabe por quê? Porque maior é Deus na sua vida. Você vai ver que Elias, ele sabia o Deus que ele servia. Mas as palavras de Jezabel foi tão pesada, irmãos, que ela disse que ia matar ele no dia seguinte, no amanhã, que ele pega e foge. Ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Ele era profeta? Sim. Era homem de Deus? Sim. Mas ele também era um ser humano. Ele também era carne. Ele também tinha as mesmas emoções que nós. Deus nos trouxe aqui nessa noite porque Ele vai agir como Ele agiu na vida de Elias. Ele vai agir na nossa vida emocional e vai agir na nossa vida espiritual. Você vai ver que ela ameaça Elias e ele foge com medo. E a Bíblia diz que ele vai para o deserto. Só que mesmo ele no deserto, dormindo, Deus estava com ele. Não era só porque ele estava fugindo, apóstolo, que ele não era homem de Deus. Não era só porque ele estava fugindo, que ele não acreditava mais que Deus era todo poderoso, não. Ele estava fugindo porque ele estava num momento de fragilidade ali. E ele foge. Mas só que mesmo ele fugindo, Deus ele cuida de Elias. Não importa o ambiente que você se encontre, irmão. O que importa é que o Deus que você serve está com você no deserto, está com você, seja por onde você for passar, no vale, nas alturas, a presença dele está com você. E se ela está com você, ela não vai te abandonar. Ela não vai te abandonar. Elias foi para o deserto, mas mesmo no deserto, ele achando que estava esquecido, Deus envia um anjo. Quando esse anjo chega até Elias, o anjo toca nele, fala, Elias, levanta-te. Porque por mais que Elias estava prostrado, Deus queria Elias de pé. Deus falando para Elias, levanta-te. É a mesma coisa de Deus falar para ele, Elias, você não vai sair da posição que eu te coloquei. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim para ele, não saia da posição que Deus te colocou. Quem saiu foi Elias. Não foi Deus que tirou Elias, foi ele que saiu. Mas só que Deus mesmo assim se responsabilizou pela vida do profeta. Estava no deserto, Deus estava com ele.
Deus libera a palavra pelo anjo: levanta-te, come e bebe, porque muito longa é a sua caminhada. Elias se alimenta, come, bebe e fica no mesmo lugar. Só que Deus vai mandar o anjo pela segunda vez. E o anjo vai falar para ele: levanta-te, come e bebe, porque muito longa é a sua caminhada. A Bíblia diz que Elias vai se alimentar pela segunda vez. Pensa no homem que tinha fome, era Elias. Para comer 2 vezes, né? Era ousado o menino. Sentia fome, Deus mandava. Aí eu acho que não chegava nem na hora do almoço, sentia fome de novo. Aí Deus mandava de novo. Eu até falei de manhã: apóstolo, você não é Elias, não? Falei brincando para ele, né? Você não é Elias, apóstolo? Porque o homem gosta, né, de comer. Glória a Deus. Você vai ver que Elias come pela segunda vez. Só que o alimento foi tão forte, irmãos, que a Bíblia diz aqui no verso 8, que ele se levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Diga assim comigo: esse alimento que Deus está me dando hoje aqui, vai ser para caminhar até a presença dEle. Aleluia. Você vai ver que Elias come. Quando ele come, ele começa a andar na direção certa. Ele vai para o monte. Mas só que quando ele chega no monte aqui, para mim correr para terminar, ele chega no monte e ele olha uma caverna. Quando ele olha para a caverna, ele já encontra o esconderijo, né? Mas só que quando ele chega até essa caverna, já está de noite. Uma caverna de dia, ela já é escura por normalidade dela. É normal uma caverna ser escura. Mas só que à noite, a caverna fica mais escura ainda. Só que mesmo Elias entrando para dentro da caverna, tudo escuro, ninguém estava vendo Elias. Quando ele entra lá dentro, pastora Giane, a voz de Deus brada através da palavra dele: o que fazes aqui, Elias? Diegão, estava escuro lá, como é que Deus viu Elias? É muito forte, né? Só que Deus está lá dentro. Elias nem sabia que Deus estava lá dentro. Ele entra e Deus fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Se Deus estivesse do lado de fora da caverna, Deus ia falar para ele: o que você está fazendo aí, Elias? Mas esse verbo que fazes aqui, Elias, é sinal que Deus estava no mesmo ambiente que Elias. Elias entrou sozinho na caverna. Deus estava esperando ele lá dentro da caverna. Mas só que Elias entrou. Mas agora vai chegar o tempo de Deus tirar Elias para fora. Você vai ver que o texto continua dizendo, verso 9: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. E lhe disse: que fazes aqui, Elias? Verso 10: e ele disse: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Ficou? Mal ele sabia que a presença de Deus estava com ele. E buscaram a minha vida para me tirarem. Verso 11: e lhe disse, e ele lhe disse: sai para fora. Sai para onde? Porque do lado de dentro você vai enxergar a escuridão. Mas quando você sair para fora, você vai entender uma coisa: que o Deus que te chamou, não te chamou para impor um limite em você, mas Ele te chamou para te dar liberdade, de você enxergar que aquilo que Ele tem para a sua vida é coisa grande. Quando ele sai para fora, Deus fala para ele: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no meio do vento. Depois do vento, um grande terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Verso 12: e depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no meio do fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada.
É aqui que eu quero chegar com você. Jezabel ameaçou Elias, sim ou não? Só que Jezabel é tão covarde que ela mandou um mensageiro. Só que Deus que levantou Elias, ele enviou o anjo só para alimentar. Porque para encorajar, o próprio Deus foi lá. Deus enviou o anjo para alimentar. Elias ficou forte. Só que Deus está no ambiente e fala para Elias, Elias, sai para fora. Porque a mesma voz que te ameaçou hoje, com a minha voz, que é a voz de Deus, eu vou te encorajar. Porque Jezabel falou que ele ia morrer amanhã, no dia seguinte. Só que é interessante que Elias se alimenta, e a Bíblia diz que 40 dias e 40 noites ele andou, ou seja, então ele não morreu. Diga assim comigo, essas ameaças não vai me parar, mas vai me deixar mais forte. Qualquer palavra ao contrário que foi lançado sobre a sua vida, irmão, pode ter a ela o peso que for, pode ser peso de morte, pode ser peso de doença, pode ser peso de fracasso, não vai permanecer sobre a tua vida. Não vai prevalecer sobre a tua casa, sabe por quê? Porque maior é a presença de Deus sobre você. Maior é a presença do Senhor em nossas vidas. E você vai ver que a voz de Jezabel foi de ameaça, mas a voz de Deus foi de encorajamento. Agora eu te pergunto, você está debaixo da voz de quem? Da voz de Deus ou da voz da ameaça? Eu creio que todos aqui estão debaixo da voz de Deus. Você vai ver que Deus ele anima Elias. Elias sai da caverna. E eu quero terminar aqui com você a partir do verso 15. E o Senhor lhe disse, vai. O Senhor lhe disse, depois que ele saiu da caverna, o Senhor lhe disse, vai. Volta para o deserto de Damasco. E vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha aqui o verso 17. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Irmãos, é tão poderoso que Deus não tira só Elias da caverna, mas Deus libera para Elias. Elias, você vai sair dessa caverna. E o que é mais doído, Diego, vem aqui. Sobe aqui, só para nós entender isso daqui. Elias vai, passa pelo ribeiro, passa por Sarepta, passa pelo deserto. Ele vai passando, vai andando, porque ele está fugindo de Jezabel. E ele vai caminhando, debaixo da direção de Deus, né? Só que quando Deus chegar no final de tudo, para Deus liberar o que ele tem que fazer, Deus olha para ele e fala, Elias, agora você vai e volta pelo teu caminho. Pelo mesmo caminho que você veio, Elias, é o caminho que você vai voltar. Pelo mesmo caminho que você veio achando que ia morrer, achando que ia parar, achando que ia desistir, é o mesmo caminho que eu vou provar, Elias, que tem uma unção sobre a tua cabeça. É o mesmo caminho, Elias, que eu vou provar que eu sou na sua vida. É o mesmo caminho, Elias, que eu vou provar que sou no teu ministério. Deus está te dizendo nessa noite, pelo caminho que você veio chorando, é o mesmo caminho que você vai voltar. Mas você vai voltar debaixo de uma palavra de envio. Você vai voltar debaixo de uma palavra de vitória. Você vai voltar, sabe por quê? Porque a unção que tem sobre a tua cabeça é a unção que Deus vai derramar aonde você passar, Elias. Aleluia. Elias pediu a morte, mas Deus falou, Elias, você vai voltar pelo mesmo caminho, meu filho. E vai voltar se esvaziando, viu? Porque você vai ungir Azael como rei.
vai ungir Jeú como rei e vai ungir Eliseu profeta no seu lugar. Porque o seu lugar não vai ficar vazio. O seu lugar vai ter Eliseu. E quem olhar para Eliseu vai ver Elias, porque era o sucessor de Elias. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Depois você lê lá, irmão. No livro de Reis mesmo, capítulo 2. Aí você lê o capítulo 2. Você lê até o último versículo. Que você vai ver que Elias, diga-se comigo, Elias não morreu. Porque o que prevalece é a palavra de Deus. Agora, se você for no capítulo, no livro de 2 Reis, capítulo 9, você vai ver que Jezabel morreu. Sabe por que Jezabel ela declara sobre a sua vida a palavra de morte, de derrota? Porque ela já se sente derrotada. Então é mais fácil ela não reconhecer o Deus que você serve, porque ela não quer confessar que ela é uma derrotada, que ela é uma fracassada. Mas só que fique tranquilo, irmão, que antes de Elias ser levado por Deus, ele liberou uma palavra sobre a vida de Jezabel. E ele disse: olha, Jezabel, quando você morrer, a sua morte vai ser tão feia que os cães, eles vão lamber o seu sangue e os cães vão comer a sua carne. E eu vou falar para você, a palavra de Jezabel não se cumpriu na vida de Elias, que ele ia morrer. Mas a palavra que Elias liberou, uma palavra profética, se cumpriu. Em 2 Reis capítulo 9, você vai ver que Jeú está reinando, Jeú está andando, e ele olha, vê Jezabel na janela. E ele pede para o servo, para o eunuco empurrar ela. E quando ele empurra, a Bíblia diz que o sangue dela espirra para todo lado. O sangue dela espirra na parede, espirra nos homens que estavam próximos ali. E a Bíblia diz que os cães vieram, irmão. Isso daqui é para você entender que quando você honra a Deus com a sua palavra, e você é verdadeiro ao Senhor, Deus, Ele traz dupla honra sobre a tua vida. Deus, Ele traz dupla honra sobre a sua casa, sobre o seu ministério. E envergonhado não vai ser você, não. Envergonhado não vai ser a sua casa, não. Envergonhado e confundido ainda mais serão os teus inimigos. Todos aqueles que se levantar contra a sua casa, todos aqueles que se levantar contra a sua vida, será envergonhado. Diga-se comigo, o que eu liberar da minha boca vai se cumprir. Você está preparado para liberar coisas boas da sua boca agora? Você está preparado para liberar coisas boas da sua boca? Porque vai se cumprir, irmão. O mesmo Deus que foi na vida de Elias será na minha vida, será na sua vida, será no teu ministério, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos, amém? Quero aqui agradecer a oportunidade, que você saia em posse dessa palavra, irmão. Toma posse dessa palavra, porque quando a gente sobe aqui no altar, o apóstolo mesmo sabe disso, e ele faz isso, eu tenho certeza. Ele é homem de Deus. Ele se prepara, irmão, para subir aqui no altar. Eu também me preparo para pregar a palavra. Mas a gente que vem ouvir, a gente tem que se preparar também. Se preparar para o quê? Para ouvir a palavra e viver a palavra. Porque não adianta só a gente ouvir. A gente tem que ouvir e praticar a palavra. A gente tem que viver a palavra. Que eu e você nessa noite venhamos sair daqui em posse da palavra. E que nós viemos viver essa palavra, irmão, no dia de amanhã. Se você crê, você pode até viver ela no dia de hoje também. Pode começar hoje na sua vida, hoje na sua casa, na sua família. Mas vai de acordo com a sua fé. E o nome do Senhor será glorificado. Você pode aplaudir o Senhor, apóstolo, em nome de Jesus. Santo Espírito. Louve! O meu anseio é permanecer. Levante a tua mão e declare.
em tua presença. Declare isso ao Senhor. Em tua presença. Em tua presença, Senhor. em tua presença. Levante a mão e declare: Santo Espírito, Santo Espírito. Declare bem forte para Jesus. Ó o teu agir.